Boa tarde, meninas! Como é que vocês estão? Quem for chegando, vai me dando um oizinho. Vai me dizendo se o som tá bom, se a imagem tá boa. A gente tem aquele delay de sempre. Nossa, parece que faz tanto tempo que a gente não se fala. Meu Deus! Parece que passou muito tempo. Vamos dar um tempinho para vocês chegarem. Hoje a gente vai falar sobre excesso de informação. Foi um pedido da Cíntia. E eu acho que até ela viu eu falando numa live um dia sobre isso. Aí foi quando ela pediu o tema. Isso é muito importante. Achei super prudente, super conveniente a gente bater um papo sobre isso. Então quem for chegando vai me dando um oi. Oi, Mari, chegou aí? Como é que tá, mulher? Fala aí. Como é que tu estás? Pesou hoje? Não pesou? Não vi tua fotinho? Som tá bom? Imagem tá boa? Só me dá um feedback. Me diz aí. Boa tarde. Como é que tá aí? Aí é calor, né? Onde tu mora? Aqui tá frio. E aí? Tá bom a imagem? A imagem e o som tão bons? Me diz aí. Vou conversando contigo. Não sei se tá podendo conversar, Mari. Mas você sabe que eu não gosto de falar sozinha. Posso trazer sempre conteúdo, mas é sempre interessante a gente trocar, né? Pesou, não tirou foto por causa das pressas. E como é que foi o resultado? Me conta. E tu, como é que é esse excesso de informações pra ti? Tu consome muito conteúdo? O que acontece? Pesou 56,300, muito bem. E quanto que tava na sexta? E quanto que tava na outra segunda? Baixou, ficou igual, aumentou? É muito importante vocês olharem para isso. Teve uma discussão lá no grupo da Dani sobre a balança, eu já tô muito acostumada. Todos os grupos que eu tô, as pessoas falam que não gostam da balança. Tô super habituada e entendo. Não concordo, mas não tento convencer ninguém do contrário. E, mas é um processo de aprendizagem de olhar para aquele número, entender o que aquele número quer dizer. A Karina, oi Karina, gostou do meu cabelo? Agora fiquei lisa e mais loira de novo, não tava mais dando certo, já tava passada a validade do meu cabelo. Obrigada. Tu acha, Karina, que se pesar te ajudou? Te ajuda? Vocês acham que ajuda a se pesar? É um outro assunto, né? Até que o pessoal vai chegando. Mas lembrando aqui dessa questão da balança. Pesar ajuda ou atrapalha? Vocês acham? Na sexta eu pesei, tava não pensou que tava na praia, segunda tava 56,600. Olha, parabéns! Depois do feriadão baixar, olha, tá de parabéns. Ajuda muito. Eu acho que ajuda muito, gente. Por quê? Porque traz a gente pra realidade. A Karina falou, olha, me perdi, fiz isso, fiz aquilo, pesei, e vi que não tá legal, então não deu, chega. Só que se eu não vou vendo isso, eu me baseio só pelas roupas, só pelo espelho, só pela medida. Vocês acham que na hora que a pessoa tá com problema, que ela tá mal emocionalmente, ela vai parar pra tirar a medida? Vocês acham que se a pessoa tá mal, ela vai parar pra se arrumar e botar uma roupa que dá pra perceber a diferença? Não, não vai, porque a pessoa tá em casa, ela vai botar uma roupa mais larga, ela vai botar uma legging, ela vai botar uma roupa elástica, ela não vai perceber. E quando ela for colocar a tal roupa, que ela se baseia, aí já vai ver que tá apertado e ela vai ter que caminhar muito mais. Então, eu sempre defendo, sempre vou defender enquanto eu ver que ela realmente ajuda, me ajudou e ajuda vocês, eu sempre defendo. Nada é obrigatório, não é obrigatório vocês pesarem, não é. Porém, eu peço para vocês fazerem porque eu sei o quanto faz diferença. Então, vamos ao nosso tema, que é o excesso de informações. Vocês acham que vocês consomem informação demais? Vocês ficam com perguntas na cabeça do tipo, nossa, perguntas ou situações do tipo, nossa, eu preciso me informar, eu preciso estar sempre bem informada, eu preciso saber mais, eu não posso perder nada. Tá tendo uma live da Gleice aqui, tá tendo uma live da fulana, da Beltrana, da Ciclana, e eu não quero perder absolutamente nada. Vocês ficam nessa? Como é que é? Falem aqui pra mim. Vocês sabem que tem uma síndrome do excesso de informação. E a gente vive isso hoje. E olha só, nós nunca falamos tanto em emagrecimento, em bem-estar, em saúde, e nós nunca tivemos tanta gente obesa, doente, com sobrepeso. Como assim? As pessoas têm as informações, é um excesso de informações, e o que acontece
que elas não colocam para si. É tanta coisa, mas tanta coisa que elas ficam tontas, nós ficamos tontas. Não conseguimos aplicar verdadeiramente nada. Isso acontece com vocês? Ó, olha só, a Karina tá falando. Ai, querida, obrigada, Mari. Mari, obrigada. É, traz a realidade do que a gente fez. Só que pra mim não funciona pesar todo dia. Tudo certo. E isso é autoconhecimento. Eu me peso todo dia e não sugiro que vocês façam isso. A diferença é muito pequena ou muito grande, dependendo do que você fez. É suficiente pesar segundas e sextas. Uma vez por semana, não acho legal, porque aí a gente não consegue ter aquela clareza de durante a semana e do final de semana. E a gente precisa ter clareza para atuar no lugar certo e não ficar se enganando. Não adianta ficar só com o saldo, senão a gente não consegue arrumar as coisas certas. Então tá tudo certo, tem que fazer funcionar. Em relação às informações, o que a gente tem que fazer? Pega as informações, filtra essas informações, coloca em prática isso que a gente aprendeu. Só que às vezes é tanta informação que vocês querem colocar em prática tudo ao mesmo tempo. E aí vocês têm a sensação de que aquilo responde em um dia. Ou vocês colocam várias coisas em um dia. E aí ficam sem entender o que ajuda e o que não ajuda. Opa, voltou. Tinha travado. Gente, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Tinha travado aqui, eu mudei minha conexão. Eu já fiquei zonza com muita informação. Eu tava no grupo da VV, da Sassoncela e saí. Sim, gente. Por quê? Cada pessoa tem a sua metodologia, tem a sua forma de falar, tem a sua forma de trazer conteúdo. Vocês sabem que eu sou bem doida e eu tenho a minha metodologia própria, que eu criei baseada na minha experiência, nos meus estudos. E aqui o que eu ensino pra vocês tem aquilo que eu penso, que é totalmente diferente do que, de repente, uma outra psicóloga ou uma outra pessoa que trabalhe com terapia ou com emoções e pensamentos. Fale, pense. E aí, vocês vão lá, vocês me assistem. Daí vocês vão lá e assistem essa outra. E a gente fala coisas diferentes. E não quer dizer que uma esteja certa e outra esteja errada. Talvez as duas estejam certas. Só que você fica tonta. E com a sensação de que você está sempre para trás e sempre errada e não dando conta, porque você já tem 1000 coisas na sua vida para dar conta. Mas aí você vai lá e você ainda quer pegar mais coisas. Então, a gente tem que aprender a frear e a lidar com o não consumir tudo, porque é impossível consumir tudo. Então, é isso, tá certo. A Mari percebeu que ela tá coisa demais, ela saiu de grupos. Dá uma sensação de perda quando a gente sai. Parece assim, nossa, eu acho que vai ter alguma informação super importante e eu vou perder. Possivelmente você vai mesmo, mas quanto você vai ganhar de tempo e de energia quando você tá em menos lugares e focando neles para ter os resultados que você quer? E também focando na tua vida, claro. Ó, a Cris falando, informação demais. E isso, depois da praia, baixou um pouquinho, mas eu não exagerei mesmo, eu só comi peixe com pimenta, nem farinha eu quis. Tá vendo? Nem farinha eu quis, ela falou. Ela não quis, não é que ela não. Ela podia comer, mas ela não quis. É uma escolha. Quando a gente tem um objetivo, a gente vai escolher para que aquele objetivo seja alcançado. Então ela não quis e fez com que baixasse. E é assim mesmo. Às vezes a gente quer o excesso, a gente quer repetir, só que a gente não quer o resultado que aquilo vai trazer. Eu sempre dou o exemplo de escovar o dente, hoje de tomar banho. Às vezes a gente não quer levantar para ir lá escovar o dente, a gente não quer. Só que já está tão dentro de nós o não querer, a consequência do não escovar o dente, que a gente nem pensa, não existe essa possibilidade. A gente vai lá, mesmo com preguiça mesmo, a gente vai lá e escova, porque é um hábito, é algo que já está dentro de nós não queremos aquela consequência. O mesmo para tomar banho, o mesmo para... Por exemplo, no final de semana eu estudei com meu filho português. Eu sou muito boa em português, mas é muito difícil ensinar o português para uma criança de 8 anos. Era sobre vírgula, sobre aposto, sobre vocativo e eu sou boa. Eu consegui ensinar. Vocês acham que eu tava com vontade de fazer isso? De jeito nenhum, era a última coisa. E eu fiquei lá, que saco, tenho que estudar com ele. E era uma coisa que ele tem dificuldade, então se torna mais difícil ainda. Só que eu fui lá e fiz. Por quê? Não tinha escolha, eu era obrigada a fazer. Se eu sou obrigada a fazer, eu vou lá e faço e pronto. Faz sentido pra vocês? Ó, pra mim dá um nó na mente, prefiro seguir uma só. Ah, querida, é por aí mesmo, é por aí. Excesso de informação não é legal.
Escolhe pessoas que vocês se identifiquem, que vocês gostem e fiquem nelas. No máximo 2 de cada área, gente. Quer pegar treinadora? Pega umas 2. Quer pegar psicóloga? Pega da pessoas da minha área? Pegue 2. Quer pegar nutricionista? Pegue 1, 2. Por quê? Senão vai dar tilt na cabeça de vocês, com certeza. Essa questão da alimentação está sendo um grande perigo. Há uns 40 anos se começou a falar naquele terrorismo para gordura. Começou com a gordura. Não, porque a gordura não pode, gordura dos alimentos não pode, tem que tirar a gordura da carne, tem que isso, tem que aquilo. Gordura é o vilão do emagrecimento. Depois começou o quê? Os açúcares e as farinhas. Nossa, não pode. Tinha uma época que era o ovo. E assim eram os vilões da saúde e do emagrecimento. Agora é o quê? É o glúten, é a lactose, é a frutose. E aí o alimento ele deixa de ser só alimento. Eu não vejo mais que eu tô comendo um abacate. Eu vejo que eu tô comendo uma gordura. Eu não vejo que eu tô comendo uma castanha. Eu vejo que eu tô comendo uma gordura. Eu não vejo que eu tô comendo um pão, um arroz, uma massa. Eu estou comendo carboidrato. E a gente resume os alimentos aos nutrientes deles. E aí a gente começa a ficar com medo de todos os carboidratos. Sendo que é um alimento bom. O arroz é um alimento bom. O feijão é um alimento bom. Quanto menos processado, melhor. Então a gente tem que aprender a pegar informações talvez mais gerais e colocar. Fica mais fácil, e o mais fácil é o que funciona, gente. Contar caloria. Poxa, isso pode, isso não pode. Quem aí se pega pensando? Por exemplo, será que eu posso comer isso? Será que eu devo comer isso? Ou será que eu não devo? O que mais? Eu até coloquei umas perguntinhas aqui. Será que isso vai funcionar pra mim? Será que eu vou conseguir? Não consegui fazer aquilo que a fulana falou. Não consegui montar meu prato do jeito que Beltrano falou. Ultrapassei aqui a gordura, o carboidrato. Não posso. Se eu fizer uma pergunta pra vocês aqui, eu quero que respondam de forma simples, numa frase. Vocês se alimentam bem? Respondam aqui pra mim. Deixa eu ver. Bebê em crise de choro tá osso. Olha bem, os bebês, cuidado com essas crises de choro, às vezes tem a ver com o emocional da mãe. Presta atenção também, né? Vai lá, se acalma. Será que tu não tá numa crise de choro por dentro? Será que tu não tá nervosa, não tá ansiosa? Se acalma, teu bebê vai se acalmar, vai lá, abraça, dá um colinho, dá um carinho. Sai da live, se for o caso. Não tem o compromisso de estar aqui, Cíntia, porque tu pediu. Vai lá, atende teu bebê. Depois tu volta e assiste, tá tudo bem. A gente tem que dar o melhor. Não fiquem com esses tenho que, eu tenho que tá lá, porque não, gente, não. Vamos se respeitar que vai dar certo. Eu já fiquei pulando de live em live. Acabava uma, entrava na outra, ficava com a cabeça doendo, não aproveitava meu tempo como devia. Diminuiu muito quando eu vejo que me interessa e não consigo ver se fica gravado, eu assisto quando der. Exatamente. Gente, é muita coisa. É muita informação. E é muita coisa boa também. Então a gente tem essa sensação de não perder nada. Mas no momento que a gente prioriza esse conhecimento que vem externo, a gente deixa de priorizar nossas prioridades também. Enquanto eu tô só escutando informação que vem de fora, eu não tô cuidando das coisas que são importantes, eu não tô cuidando de colocar em prática aquilo ali, eu não tô cuidando da minha família, eu não tô cuidando do meu trabalho. Como que eu vou dar conta? A gente tem que, vocês que estão aqui, nós temos a ferramenta do planejamento do emagrecimento 2. Reservem um tempo para isso, para estudar se vocês gostam. Reservem um tempo para leitura, para estudo, para lives, para o estudo do curso. Reservem e não ultrapassem. O conhecimento é maravilhoso, mas se você não colocar em prática e se estiver sendo demais, vai ser um problema na tua vida ao invés de uma solução. Daqui a pouco vão dizer que temos que fazer fotossíntese ou não alimentar de luz. Exato. Já estão dizendo, né? Pessoas aí que fazem jejum de 5 dias, não sei quanto. Aí, pra mim, não dá. Aí a pessoa vai lá e fala, não, então agora é só o que falta eu fazer isso. Gente, não forcem a barra. Nada pode, nem sempre, eu acho que não. Hoje eu acho que melhorou bastante. Olha só, eu perguntei, você se alimenta bem? A Karina falou, nem sempre. Eu acho que não. Hoje eu acho que melhorou bastante. Eu procuro seguir minha Nutri sempre em proteína em cada refeição e reduzir os excessos. Gente, vocês não precisam... Informação é importante, mas não precisa fazer muito mais em relação à alimentação do que isso que a Maritana está falando. Incluir proteína em todas as refeições. Reduzir os excessos. Pode comer açúcar, pode consumir leite, pode consumir farinha. Mas toda hora não. Por quê?
são ultraprocessados. O ultraprocessado vai bagunçar todo o teu metabolismo. O processado já vem processado. O teu corpo não precisa fazer o trabalho que ele teria que fazer. Quando vem um alimento da natureza, uma fruta, uma verdura, um legume, uma carne, um ovo, ele vem do jeito que ele estava na natureza. E aí, ó, teu corpo tem que fazer o processamento e isso gasta energia. E isso é o que tem que acontecer. Quando ele vem processado, ele só entra, fica lá e sai. Quanto maior a validade do produto, mais tempo a validade dele dentro de você também. Pensa nisso. Quanto maior a validade do produto, maior a validade dentro da tua pancinha. Não é legal. Ah, não pode? Então pode, claro que pode, faz parte. Você nunca vai comer? Claro que sim, eu como todo dia. Agora, em que quantidade? Por que motivos? Eu dependo daquilo, eu preciso daquilo? Então, o conhecimento ele tem que vir, ele tem que passar por você, você tem que avaliar se ele te serve ou não, você tem que colocar ele em prática. Se for muito conhecimento, como é que você vai colocar tudo em prática? Você vai ficar louca. Não dá. Pega aquilo, aplica isoladamente uma estratégia. Funcionou? Por um tempo, tá, gente? Não é um dia, como eu falei. Um dia não basta para você fazer uma experiência. Não basta. Funcionou durante uma semana, fez lá o planejamento do emagrecimento, nossa, eu tive um resultado legal essa semana. E eu fiz isso aqui, então eu sei que esse detalhe, essa estratégia funciona para mim e eu vou repetir. Quero colocar uma coisa nova? Quero retirar alguma coisa? Você quer retirar alguma coisa para testar se aquilo ali estava te inflamando, estava te inchando? Tira uma coisa só. E aí você vai ter a clareza do resultado daquilo ali no teu corpo. Agora não, você tira 18 coisas, como é que você vai saber o que estava te atrapalhando? Alguma daquelas ou talvez todas elas, mas como que você vai saber? Então, a gente tem que ter calma, a gente tem que ter serenidade, a gente tem que ter paz e realmente para conseguir aproveitar o melhor. Eu tenho uma queda por pão quentinho e torradinho. Eu também. É muito bom pão, né, gente? Hoje de manhã eu comi ovo mexido. Só que o meu filho estava comendo um pão doce. A gente chama de chineque aqui. Um chinequezinho. Aquele pãozinho com farofa em cima, pãozinho doce. E eu tava com vontade. O que eu fiz? Pedi um pedacinho. Eu comi uma bundinha assim do chineque. Deu, eu senti o sabor, eu matei a vontade que eu tava. Me prejudicou? Não. Eu podia ter comido o inteiro? Podia. Eu já tinha comido o ovo. Eu não tava com fome, eu só tava com vontade. Comi um pouquinho e tá tudo certo. Acabou. Poderia ter comido pão inteiro? Poderia. Poderia não ter comido? Poderia. Não precisa tirar. Agora, a dependência daquilo ali vai atrapalhar o teu emagrecimento, com certeza. Amiga, tá aí mandando coração pra mim, Sabrina? Ô, mulher! Que bom te ver aqui. Fica aí mesmo. Eu tiro um dia pra tomar açaí, claro. Como é que a rainha do açaí não vai tomar açaí? Tem que tomar açaí. Come fruta aí, ó. Muito bem. Achei que ia conseguir participar da mentoria, mas tá complicado. Vai lá. Cuidar do teu filho, Cíntia. Fica tranquila, depois tu assiste. Então, se você se alimenta bem, a resposta poderia ser só não ou sim. Mas não vem assim. Vem assim. Sim, mas nem sempre eu consigo. Mais eu como pãozinho. Mais eu tenho queda pro pãozinho. Mais às vezes eu enfio o pé na jaca. Mais no final de semana. Esse mais, ele traz uma ansiedade. Ele traz uma culpa. E essa culpa gera estresse. O estresse gera ansiedade. A ansiedade libera cortisol, que é o hormônio do estresse, que incha, engorda da barriga. Por quê? Desregula completamente os hormônios que ajudam no emagrecimento. Aumenta real a sensação de fome, quando o teu cortisol está desequilibrado. Diminui real a percepção da tua sensação de saciedade. Diminui real a produção de GABA e serotonina, que dão sensação de prazer, de bem-estar e de relaxamento. Tá feita a merda. Desculpem a palavra. Tá feita a merda. Por quê? Você vai precisar de mais comida porque você está sentindo mais fome. Você não vai perceber a saciedade, então você vai comer mais. Você está se sentindo mal, deprimida, cansada, estressada. Você vai usar comida para aliviar tudo isso. Então, esse excesso de informações, se te deixa ansiosa, se te deixa estressada, vai te engordar ao invés de te ajudar a emagrecer. Então, muito cuidado. Esse terrorismo, resumir os alimentos aos seus nutrientes é um grande perigo. Sabe? Comam comida de verdade, tenham prazer, não sintam culpa. Vocês sentem culpa quando vocês comem? Tem alguma coisa que vocês têm medo de comer? Me falem aí. Tem?
Digam aí se vocês têm medo de comer alguma coisa. Vocês acham que vocês não podem comer alguma coisa porque vocês estão em processo de emagrecimento? Contem aqui pra mim. Outra coisa. Quando a gente está olhando para informações externas, a gente deixa de olhar para o interno. Então eu estou comendo aqui e estou pensando em quantas calorias eu estou ingerindo. Eu estou pensando no horário que alguém mandou eu comer. Eu estou olhando para o horário que eu posso me exercitar ou que eu tenho que parar de me exercitar, quantas horas depois eu posso comer, que horas eu tenho que parar. Alguém me falou isso? Quem é que sabe quantas colheres de arroz você precisa? Ou quanto peso de carne você precisa? Como assim? Como assim? Como que a pessoa sabe quanto tempo depois de se exercitar você sente fome? Ou se você sente fome no café da manhã, para que você coma depois de 3 horas? Como assim? Nós perdemos a noção do nosso corpo, das nossas necessidades, e isso está completamente errado. A gente tem que se voltar para a gente pega uma informação de fora, informação é poder, eu ter uma informação, colocar para dentro de mim e transformar num conhecimento prático, isso sim é poder. Isso sim é poder. Agora, eu pegar um conhecimento, colocar na marra dentro da minha vida, aplicar dentro da minha vida, independente daquilo fazer sentido, buscando um resultado externo, que é talvez o número da balança, ou eu vestir uma roupa, eu buscando só isso, é isso que faz a gente desistir. Você faz um monte de coisa, não tem o resultado esperado, quando esse resultado só tem a ver com o externo. Aí você desiste, aí você desanima. Agora, quando o teu resultado esperado tem a ver com o externo, mas também tem a ver com o interno, que é o que se sustenta, que tem a ver com o propósito, como eu falo pra vocês, você não tem do que desistir. Não tem do que desistir. Por quê? Você pode não ter baixado teu número naquele momento na balança, você pode não ter baixado suas medidas, mas se você está mais tranquila, se você sente mais paz, se você já está gostando mais do teu estado emocional, se você está conseguindo dormir melhor, está mais calma, está mais tranquila, isso é um resultado. E isso, você tem que se focar nisso para não desistir. Continua. Não baixou na balança? Vai baixar, porque você está fazendo o teu melhor. Não fica pulando de estratégia para estratégia. Isso acontece muito aqui dentro do curso. Por quê? Porque aqui eu não costumo dar respostas para vocês, eu faço pergunta. E quando vocês não encontram as respostas, isso traz um desconforto. E como a gente não sabe lidar com desconforto, a gente faz o quê? Ó, foge, sai andando, para de assistir as aulas. E aí vai procurar uma nutri que fale, coma isso, deixe comer aquilo. É mais fácil, é muito mais fácil seguir uma dieta ou seguir um cardápio do que pensar sobre a gente. Muito mais fácil, sem sombra de dúvidas. Só que isso não se sustenta. Isso não se sustenta por muito tempo. Então não adianta, vocês têm que passar pelo desconforto para que depois venha o conforto que vocês tanto querem. Não é de uma hora para outra. Vamos ver o que estão falando. Sinceramente, depois de você não mais. Verdade, eu tava numa fase uns dias atrás, mas até que não alterou muito a balança. Eu tava no período de comer o que tá na mão. Quando a gente tá focada demais numa área da vida, a gente deixa a outra. Por isso que tem que encontrar o equilíbrio. Às vezes a gente tá focada demais no trabalho, e aí não sobra nem tempo, nem energia pra gente focar nas outras áreas que também são prioritárias. Por isso que esse equilíbrio é importante. Eu dei um exemplo, eu tava dando um exemplo para umas clientes minhas de atendimento individual, de uns 2 dias aí, logo que eu abri, quando eu fechei a turma 12 e abri ali a inscrição pra turma 13. Eu passei 2 dias só trabalhando. Quer dizer, o meu rendimento no trabalho foi muito bom, foi 100%. Mas e o resto? Nesses dias eu não treinei, nesses dias eu não consegui parar para fazer uma boa escolha na alimentação, eu comi além do que eu precisava, eu não me exercitei, eu não dei atenção para minhas crianças, não dei atenção para meus filhos, ou seja, uma área só e bem não dá. Então, às vezes, uma área tem que não tirar 10, não ir tão bem assim, para que as outras vão bem. Então não adianta ser 10 numa área e 0 na outra, 2 na outra, 1 na outra. Não, por que a gente não fica só no 7, só no 8? Querer muita satisfação numa área faz às vezes a gente ir mal na outra. Então às vezes esse excesso de informação, nossa, eu preciso saber de tudo, eu não posso deixar passar nada. Isso aí em determinadas áreas, às vezes no trabalho, às vezes no emagrecimento, que a gente está aqui, vai fazer com que vocês não estejam atendendo outras áreas da vida de vocês. Ó, tenho medo de comer doce, porque doce pra mim é igual uma sereia que fica me chamando o tempo todo. Então, o doce é o teu perigo. Você tem que conhecer onde está pisando e tem que fazer uma escolha consciente.
Se é difícil pra ti, tu não vai deixar um pacote de bala, de biscoito, de um bolo na tua cara, na tua frente, porque vai ser muito difícil. Então tu tem que calcular o risco. Se é bala, vou pegar uma balinha e vou esconder o resto. O bolo, tira uma fatia, fecha ali a tampinha do bolo, sempre tem né? Não sei se vocês fazem bolo em casa, bota um paninho em cima, compra aquele tipo clutch, fecha. Não deixa aquilo que é muito fácil, que é ir pegando, mais difícil. Se é muito fácil você pegar a comida de novo, deixa a panela lá no fogão ao invés de colocar na mesa. Deixa mais difícil. Toma consciência, conversa contigo, Karina. O doce é a minha perdição. Eu adoro doce, eu tenho dificuldade de parar. Então, vou me defender de mim mesma. Eu vou pegar meu doce, que eu posso comer sim, e eu vou me afastar do excesso. Falando contigo, tu tem que falar contigo. É papo de louco, mas funciona. Karina, tu queres emagrecer, tu tem esse objetivo, tu vai se sentir assim, tu vai se sentir assado, tu pode comer o bolo, mas se tu comer o bolo inteiro não vai dar certo. Comer o doce, todo doce, não vai dar certo. Se tu comer todo doce hoje, amanhã tu não vai poder comer doce e tu vai querer comer doce amanhã também. Pra eu comer doce todo dia, eu tenho que aprender a comer o doce como magra, senão não vai dar certo. E aí, tu vai se convencendo e testando e comprovando que funciona, que dá certo. Sim, o Felipe também ajudou nessa parte das neuras. Sim, com certeza. Tenho medo de comer doces em geral, porque não pode, mas porque... então, a mesma coisa pra ti, Shirliane, que eu falei pra Karina, mesma coisa. Mas aqui em casa... E aí, o que acontece? Como vocês não aprendem... Vocês têm medo de comer o doce. Aí vocês, às vezes, não têm, ou evitam ao máximo. Só que daí, quando vocês estão distraídas e comem, vocês comem muito. E aí sim prejudica. E aí vem o erro. Porque como vocês não se permitem, como vocês colocam para vocês que não podem, na hora que podem, vocês estão cometendo um delito na cabeça, né? É um delito. Então, assim, Jaque, a culpa da Jaque, eu já comi, então eu vou comer bastante, porque eu vou ficar muito tempo sem comer de novo, porque eu não posso. Então eu tenho que aproveitar. Agora, quando eu posso, só que eu vou fazer uma boa escolha, eu posso comer sempre, mais pouquinho. Aqui em casa mesmo, aquilo que tá na mão para beliscar tem sido mais saudável, tipo banana, iogurte, granola, porque agora eu não deixo mais comprar biscoito e encher os potes, nem sobremesa muito doce. Tu tá te defendendo, não é que não possa, mas também não dá para facilitar a tentação. Só tinha medo do açaí porque era compulsiva mesmo, sempre conto que tomava 1 litro sozinha, meu marido queria me agradar, chegava com 1 litro, já conversando, já tirei esse peso de mim. Depois que tu se permitiu tomar o teu açaí, eu lembro que estavas um tempão, tu se permitiu, ali tu começou a entender. Inclusive, pesar nisso também é bom, porque aí a gente olha, pesa e fala, nossa, eu comi meu açaí como gente, né? 1 litro é demais. Comi como gente, não atrapalhou meu resultado, então eu descobri que eu posso, mas, poxa, talvez eu não posso como eu comia antes, né? Porque eu não quero estar como eu estava antes. Então eu tenho que achar um equilíbrio, eu posso. Talvez você possa todo dia um pouquinho. O que eu prefiro? Comer todo dia um pouquinho ou comer um pouco mais em determinado dia? Você vai encontrar esse equilíbrio dentro de você. Equilíbrio é a chave, exatamente. Exatamente, doce é a minha criptonita. Pega um doce e esconde o resto, mas esconde tão bem que depois esqueça. Viu? É isso. Você tem que se defender de si mesma. Se fazer exercício é difícil pra você, você já pega, já acordou, já embarca no tênis e já vai. Eu faço isso, eu nem penso, eu já vou aqui, só vou aqui, vou no banheiro, faço xixi, me peço, já boto a roupa e vou igual um zumbi e começo a fazer sem vontade nenhuma. Termino de boa. Pronto. Não tem que pensar. O que tá decidido não tem que ser pensado, não precisa gastar energia. Cíntia, consegui 1 minuto para participar. Acho que é isso que me atrapalha. Querer ser 10 no emagrecimento, mas aí as outras áreas não consigo me concentrar na forma de vida. Sim, Cíntia, a gente já falou sobre isso, inclusive. Que tu tem tu emagreceu tanto, tu é tão reconhecida, tu é tão admirada pelo teu resultado que tu tem um medo de perder ou de não chegar onde tu queres. E é demais essas cobranças, gente. É demais para si. É pesado, não precisa ser assim. E isso atrapalha, inclusive, vai contra o teu objetivo, como eu falei. Essa cobrança, esse excesso de informação gera ansiedade, que gera estresse, que libera cortisol, que no fim engorda. Então, a gente tem que aprender a dosar isso. Deixa eu ver o que mais. Vocês querem perguntar alguma coisa? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para não esquecer de falar. Então, tá olhando para as informações externas demais, tá deixando de olhar para dentro. Eu vou experimentar isso. Eu vou experimentar o jejum intermitente. Volta e meia vocês me perguntam. Experimenta o jejum intermitente. Estuda um pouquinho, experimenta.
Só que aí, presta atenção no teu corpo, no que passa na tua cabeça na hora que você tá olhando o relógio, quando tá sem comer ou quando tá comendo. Começa a prestar atenção. Se vierem pensamentos do tipo, nossa, tô morrendo de fome, mas não posso porque, ó, não tá na hora ainda. Ou, nossa, vai fechar minha janela alimentar agora, então eu já vou comer um pouquinho a mais pra aguentar, né? Quer dizer, você está comendo além do que você precisa para depois ficar sem comer. Qual é a lógica disso? Nenhuma. Aí você está se enrolando, querendo dizer que aquilo ali vai funcionar, mas não vai. Então, começa a ouvir. Silencia um pouco o barulho externo e liga a anteninha para o barulho interno, que é seu. Isso é muito importante, é essencial. A partir do momento que a gente presta atenção no de fora, a gente não presta atenção dentro, não dá para prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Vão com calma. Vocês têm aqui o meu curso completo. E eu vejo vocês fugindo, eu vejo às vezes vocês em live minha, lá no Instagram, aberta, e não fazendo as aulas daqui. As aulas aqui vocês têm a informação completa. Quando a gente faz live lá, serve para que as lives lá? Serve para ajudar pessoas que não podem estar aqui ou não querem estar aqui e para também trazer mais conhecimento e atrair pessoas para cá. Eu, pessoalmente, eu não entrego tudo que eu entrego aqui lá, eu não entrego. Por quê? Porque para valorizar vocês pagaram, vocês investiram, vocês têm tudo. Eu não faço nenhum tipo de... Eu não deixo de falar nada para vocês. Aqui é informação completa. Vocês têm a informação completa e vocês vão lá buscar a informação que não é completa. Não é que não é para ir lá me assistir, é para ir. Mas tem que cumprir o pré-requisito primeiro. Tem que fazer o básico. Você tem que comer aqui o feijão com arroz para depois você querer o acompanhamento lá. Quantas e quantas eu vejo lá sempre lá, e eu adoro as tuas lives, Gleice, mas aí quando é o curso, mas é porque o ao vivo é melhor. Tudo bem, eu até concordo que o ao vivo é melhor, mas tem o basicão, tem a apostila, vocês têm que fazer aquilo ali é o principal, vocês estão coletando informações que vocês acham que vai vir alguma informação mirabolante que vai resolver o problema de vocês, enquanto o problema de vocês está dentro. E dentro desse curso aqui vocês vão conseguir encontrar isso, então façam. Foquem para ter mais tranquilidade. Foquem naquilo que vocês já têm, terminou aquilo, encontrou aquilo que queria, aí depois você vai buscar fora. Pega a informação, usa ela de forma completa, depois busca mais. Consegui um minuto, tal. Nunca tentei isso de jejum, pois eu acreditava que tinha hora para comer, tipo, tomar café ao acordar, almoçar 12 horas, aí experimentei um dia treinar, logo acordar. Deu certo? Sim, eu ouvi a vida inteira, minha mãe dizia que não podia sair de casa sem tomar café. E eu treinava e eu ficava voltando, suco de laranja, lá, coisa que eu comia, que eu ficava voltando e não rendia nada, até que eu resolvi testar. E deu certo, hoje eu não consigo mais treinar de estômago cheio. Claro, lembrando que eu treino em casa, meu treino é curto, eu não saio de casa para treinar, você tem que experimentar. E até hoje, até minha mãe faz isso. Até ela faz em jejum. Mas foi difícil, é difícil, gente. Nós temos que levantar nossas crenças que limitam, questionar mesmo essas crenças e fazer diferente. E ver o quanto aquilo, onde que a gente tirou isso, de onde que a gente aprendeu. Qual é a verdade nisso? É verdade mesmo? E se eu fizer diferente, deixa eu ver o que acontece. Se permitam fazer diferente para ter um resultado diferente. Foco, às vezes eu me perco, mas é meu trabalho. Quando eu percebo, estou um dia inteiro respondendo aluno. Exatamente, de novo, planejamento do emagrecimento 2. Tu tem que colocar um horário para o teu trabalho, um horário para o teu treino, um horário para o teu marido, um horário para os teus filhos, um horário para buscar informação, um horário para cada coisa. Senão, quando tu vê, tu tá fazendo sempre uma coisa só e as outras, que são prioridades da tua vida. Como é que tá a tua satisfação nas outras áreas? Como é que estão os teus relacionamentos? Nossa, tá péssimo. Meu casamento tá péssimo, não sei o que tá péssimo. Claro. E o teu trabalho que você tá te dedicando? Está 10. Claro, você dedica mais tempo de qualidade. Também sou assim, só treino de jejum. Se eu comer, não rende nada. Isso mesmo. Ficava assistindo live igual uma louca. Queria assistir todas as lives de vários profissionais, mas não tinha tempo nem cabeça pra colocar tudo em prática. E aí vem uma sensação de culpa, né, Cíntia? Meu Deus, eu não... É por isso que eu não emagreço. Eu não tô conseguindo fazer nada. Ou quando você faz diferente do que eles ensinaram, você também se sente culpada. Então eu fico imaginando vocês aqui. Eu falo pra se pesar. Daí você segue outra pessoa que fala não se pese, porque todo mundo fala não se pese. Não se pese. Aí você fala, peso ou não peso? Peso ou não peso? Vocês estão aqui dentro. Experimentem colocar 100% em prática o que eu ensino aqui. Se não der certo, depois vocês vêm brigar comigo. Mas eu sei que vai dar. Eu sei que vai dar, porque quantas e quantas já deram?
Agora, faz um pouco daqui, um pouco de lá, bagunça tudo, aí pode ser que não dê mesmo. Isso me machucou. Dias atrás eu fiquei triste porque não conseguia treinar, nem almoçar, ficava o dia todo no computador e celular. Sim, é demais. E aí por quê? Tudo isso é sobre vocês. Essa é a informação que eu quero que vocês encontrem. Essa informação eu quero que vocês consumam. A informação sobre vocês. Por que será que eu trabalho tanto? Por que eu me dedico tanto no meu trabalho? Por que eu me sinto tão confortável? E eu vou dizer pra vocês. Porque vocês se sentem boas nisso. Aquilo que a gente mais sente boa é o que a gente mais dedica tempo. E aí existe um medo, ou racional ou irracional, de dizer, não, se eu não fizer tudo nisso, que é a única coisa, talvez, que eu seja boa e que eu me sinta bem, que eu me sinta confortável, eu vou deixar de ser assim, eu vou deixar de ter esse reconhecimento, eu vou deixar de ser nota 10. E aí, o que vai me sobrar? Toda vez que eu converso comigo, que não vou ser assim, eu vou seguir o cronograma, aí acabo cedendo, porque é muito forte pra ti. É uma briga interna, é a minha briga interna com o celular que eu fico pra responder. E aí eu vou lá e me defendo de mim, coloco pra carregar bem longe, porque se ele estiver perto eu vou dar uma olhadinha, eu vou dar uma respondidinha. Aí eu clico, só que não é uma respondidinha. Daí é um áudio de vocês de 2 minutos, e aí eu vou ouvir o áudio. Então eu preciso sair de onde eu tô, ouvir o áudio, porque quando eu abrir eu tenho que responder. Então não é só uma olhadinha, não é só uma respostinha. É a tua atenção toda voltada para aquilo. E aí você estava com os teus filhos, você estava com o teu marido, você estava fazendo uma outra coisa e tal. E aí você não está mais fazendo aquilo. E aí dá ruim. Dá bem ruim. Tudo isso, gente, interfere na nossa saúde mental, na nossa saúde física. Então nós temos que cuidar. Temos que cuidar muito. Nessa hora do estresse, da ansiedade, vocês comem mais rápido, atrapalha a digestão e, consequentemente, atrapalha o emagrecimento. Então, vocês buscam excesso de informações para emagrecer, mas no fim, esse excesso de informações está fazendo vocês engordarem, está fazendo vocês se sentirem culpadas, está prejudicando as emoções de vocês. Vocês estão, no fim, comendo por emoção. Gleice, eu não consigo parar de comer por emoção. Claro, você está procurando o desequilíbrio que te faz precisar comer por emoção. Amo costurar, se pudesse costurava direto. Parece que quando eu tô lá eu fujo. Muito bem. E aí, então, todo excesso, vocês sabem disso, vocês já ouviram isso. Todo excesso esconde uma falta. O excesso de trabalho está escondendo qual falta? O excesso de comida está escondendo qual falta? O excesso está escondendo qual falta? O que você está querendo compensar? O que você está sentindo que quando você não está lá, o que você pensa que você sente? Esse conhecimento é importante. Esse conhecimento é importante, é difícil e é essencial. E aí, para não ter que pensar nisso, eu vou lá escutar uma nutricionista falando que eu posso, que eu não posso. Daí é duro. Deixa eu ver o que mais que falta falar para vocês. Eu vou falando tanto que, meu Deus. Aí eu separei uns passinhos aqui. O que vocês têm que fazer para reduzir um pouco isso? Primeiro, escolher bem as informações que vocês vão consumir. Então, dica de hoje. Será que vocês estão inscritas em muito canal do YouTube? Será que vocês seguem muita gente no Instagram, no Facebook? Será que vocês estão em muitos grupos de WhatsApp? Façam uma limpa. Sabe? Vai olhando, fala, nossa, essa pessoa aqui, eu nem escuto, eu nem vejo. Não, para de seguir. Nem sei como é que fala, se desinscreve no canal. Sai do grupo, vai dar uma sensação de perda naquele momento. Mas depois vocês vão ver o quanto vocês vão ganhar. Então escolhe bem as informações que vocês vão consumir. Questionem, será que eu preciso dessa informação toda? Pra quê? Enquanto eu tô aqui, vendo essa live de 1 hora, o que eu poderia estar fazendo? O que eu tô deixando de fazer? Aonde eu tô direcionando toda a minha atenção e a minha energia? Não fuja do autoconhecimento em busca do conhecimento externo. É só ele que vai te fazer evoluir. Não fuja das minhas perguntas. Não fujam das minhas perguntas. Elas têm um propósito e é o emagrecimento de vocês, e é a felicidade, é o bem-estar. Sabe assim, se vocês estão com um problema de saúde, vocês vão num generalista ou vocês vão no especialista? Eu tô com um problema na cabeça, tô com muita dor de cabeça. Vocês vão num clínico geral ou vocês vão num neurologista?
fono neurologista. Por quê? Porque ele não sabe, ele sabe menos quantidade de informação do que um médico generalista. Mas ele tá focado ali, ó. Ele sabe tudo sobre cabeça. Então eu vou nele. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês se tornem especialistas em vocês. Não adianta vocês saberem o que, sei lá, a quantidade de calorias disso, daquilo, o outro, o que é carboidrato, o que é proteína. Não adianta vocês saberem isso e vocês não entenderem as necessidades de vocês. E vocês não saberem quem vocês são, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Vocês não usarem a lista de prazer de vocês, vocês não conhecerem os gatilhos da fome emocional de vocês. Isso diz respeito a vocês. Isso não está escrito em nenhum livro. Isso só vocês podem encontrar e isso é desconfortável, mas é necessário. Já combinei comigo mesma, só assistir live se já tiver assistido a aula do curso, isso mesmo. E se já priorizado outras coisas que também são importantes para mim, marido, filho, principalmente cuidados comigo. Exatamente. Eu convido vocês para minhas lives, eu quero que vocês estejam lá, claro que eu quero. Só que eu não quero que vocês estejam lá e não estejam assistindo o curso que vocês pagaram e que é o melhor, que é a informação completa. Na internet, não achem que fazendo parte de desafios gratuitos vocês vão ter grandes ganhos, porque o objetivo ali é vender. As pessoas estão ali porque elas precisam vender. Eu preciso vender, eu estou ali porque eu preciso trazer pessoas para os meus cursos, é o meu trabalho, eu vivo disso. Graças a Deus, com isso eu consigo ajudar mais pessoas. Isso é maravilhoso juntar as duas coisas. Mas lá, não, eu não entrego informação completa. Eu entrego muita informação. Mas as perguntas da compulsão alimentar eu não entrego. Muitas coisas. Ou às vezes eu entrego algumas coisas, mas não na ordem. Então, é isso que acontece quando vocês participam de desafios. Vocês não têm o completo. O melhor é o pago. Porque as pessoas vivem daquilo. Então, vocês ficam entrando em um monte de coisa, usando o tempo e a energia de vocês e deixando de usar aquilo que vocês já compraram, que vocês já têm e não estão consumindo. Tomem cuidado com isso. Tornem-se especialistas em vocês mesmas, em entender o que te ajuda, o que te atrapalha, o que te pega. É o doce que me pega, então eu tenho que ficar ligada. É esse tipo de pensamento. Esses são os meus pensamentos sabotadores. E eu me sinto assim. Eu tenho que ficar ligada, porque uma hora eles vão vir e vão querer puxar o meu tapete. E se eu estiver distraída, eu vou cair. E se eu me machucar demais, vai demorar para eu levantar. Então eu tenho que ficar aqui, ó, ligada, porque ele vai aparecer. É certo. É teu sabotador. Você precisa estar sempre ligado. Ele não vai embora. Ele vai ser enfraquecido, mas ele não vai embora. Então eu quero que vocês... Não sei se vocês têm alguém na internet que vocês são muito fãs, que são ídolos de vocês. Coloque aqui pra mim. Tem alguém? Você fala assim, nossa, eu queria ser como aquela pessoa, eu admiro aquela pessoa, eu sou fã dela, eu sei muito sobre ela. Sabe quando a gente é adolescente, que a gente sabe tudo sobre nossos ídolos? Nossa, fulano é assim, é assado, mede tanto, não sei o quê, coisa de adolescente, sabe tudo, consome tudo. Sabe tudo sobre aquela pessoa? Vocês têm alguém? Vocês são fãs, ídolos? Tem? Será? Será que tem? Tem alguém que vocês acompanham e falam, nossa, a pessoa... Nossa, é demais pra mim. Tem. Sei que tem um delay, eu fico querendo saber. Não tem. Tem alguém? Ou já tiveram? Quem são essas pessoas? Queria saber. Vocês sabem tudo sobre essa pessoa. Vocês admiram. Vocês veem a pessoa, vocês querem ouvir, vocês querem estar por perto. E aí vocês deixam de viver a vida de vocês, talvez em busca de ter uma vida parecida com aquela pessoa, a vida que a pessoa mostra, a vida que vocês idealizam que a pessoa tenha. Só que essa pessoa, talvez, se estivesse olhando para a tua vida, ela ia querer ter a tua vida também. Já pararam para pensar nisso? Vocês sabem tudo sobre os outros, tudo sobre o que as pessoas falam, e não sabem nada sobre vocês? Isso é muito injusto, isso é muito errado. Vocês têm que se tornar as maiores fãs de vocês. Vocês têm que ser as suas ídolas. Vocês têm que se admirar. Vocês têm que se conhecer. Vocês têm que ser especialistas em vocês mesmas.
essa especialização eu quero que vocês tenham. E ela é muito valiosa. É ela que vai levar vocês pra frente. É ela que vai tornar vocês mais felizes, mais equilibradas em todas as áreas da vida de vocês. Faz sentido pra vocês, gente? Não fiquem se obrigando a estar sempre atualizadas com as coisas que estão se falando. Não. Se obriguem a prestar atenção em vocês. O que vocês aprenderam com essa live de hoje? Alguém aprendeu alguma coisa? Ninguém é mais importante do que vocês. Nenhuma informação que venha de fora é mais importante do que aquilo que está dentro de você, do que aquilo que você está fazendo, teu corpo está te dizendo, tua mente está te dizendo. Esse conhecimento é importante. Nunca fui ligada muito nessas coisas, segui um perfil específico de alguém, até porque nas redes sociais as pessoas costumam compartilhar no geral só coisas boas. Exatamente. 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 Mas eu sei, Cíntia, que tu fala muito de Deus, né? Tu é uma pessoa muito religiosa. E aí tu sabe tudo sobre Deus. E ele que te fez. Ele que fez nós. Não tô aqui pra falar de religião, tá, gente? Mas Deus que nos fez aqui, Deus que nos colocou aqui. Do jeito que a gente tinha que ser, pra enfrentar as coisas que a gente enfrenta. Então, vamos olhar pra gente. Vamos aprender a olhar pra gente. E se satisfazer com quem a gente é e melhorar quem a gente é também. Não é pra se fechar, não é pra não buscar conhecimento. Não, muito pelo contrário, é pra buscar conhecimento sim. Mas na medida do teu tempo e da tua energia e à medida que você pode colocar em prática. Tem tanto tempo? Pega um conhecimento, coloca em prática. Pega um conhecimento, coloca em prática. Não pega um caminhão de conhecimento que não dá nem tempo de você respirar e vai ficar aí se culpando. Amei a ideia de ser especialista em mesmo. Então é isso. O que mais vocês aprenderam? Eu quero que vocês foquem no que vocês já têm. Tenham calma. O resultado vai vir à medida que vocês praticarem. O resultado não vai vir se vocês pipocarem entre vários conhecimentos. Espero que vocês tenham gostado, que vocês sim se tornem especialistas em vocês mesmos, que vocês saibam por que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo, ou por que vocês estão deixando de fazer outra coisa que vocês não estejam fazendo, mas tenham que fazer. Vocês têm que entender do que vocês estão fugindo, do que vocês estão querendo, do que vocês não estão querendo, por que vocês estão querendo comer aquilo, por que vocês estão deixando, por que vocês querem emagrecer. É sobre vocês. Ó, sou muito ligada a meu Deus. Tenho que aprender tudo sobre ele dentro, não é? Quer saber tudo sobre ele. Ele é um ídolo pra ti. Sabe tudo sobre ele. Mas quanto tu sabe sobre ti? Eu sei que hoje muito mais, porque tu é uma estudiosa de si mesma. Eu sei disso. E isso é infinito. Que a gente está sempre se transformando. Isso é o que vale a pena. Eu vejo muitos profissionais aí falando, de acordo com o estudo tal, na faculdade de não sei o que, estudou não sei o que lá, e usando termos técnicos, e eu fico vendo essas pessoas, não é uma crítica, mas é também, por outro lado, né? Mas claro, é a vida de cada um. Essas pessoas, elas têm medo de dar opinião, e eu escuto isso. Muitos profissionais vêm dizer assim, Gleice, queria ter a tua coragem de falar o que tu pensa, o que pensa. E elas se escondem atrás de estudos, de termos técnicos, de coisas assim, porque elas não querem dar opinião. Elas têm o que falar. Elas se tornam mais interessantes. E elas não colocam o delas na reta. As minhas lives são sempre puxão de orelha, né? Vamos combinar que minhas lives, vocês pedem aqui os temas, vocês se preparem com a orelha que vai ser puxada. Que bom vocês gostaram, eu também gostei, eu nunca tinha feito esse tema e eu agradeço demais aí a participação. Coloquem em prática, anotem e tudo que vocês colocarem em prática aqui diz respeito a vocês, isso é muito importante. Que bom, meninas, fico muito feliz, obrigada por estarem aqui, aceito sugestões para a próxima live. Peguem lá a apostila de vocês, olhem para as ferramentas, falem, Gleice, eu quero que tu faça essa, eu quero que tu faça essa aula ao vivo. É muito legal. Às vezes vocês fogem lá da aula gravada, que é curtinha, peçam para eu fazer ao vivo aqui 2 vezes por mês, vocês podem escolher. Se eu fizer todas as aulas, vai chegar uma hora, quem está aqui até o final do ano vai conseguir assistir todas as aulas ao vivo, mais aprofundado. Então, peçam. Eu dou prioridade para quem pede.
Quando é um tema, às vezes, muito profundo, eu avalio se vou fazer ou não. Porque senão, de novo, a gente fica no profundo e a gente não vai no raso. E a gente primeiro precisa passar pelo raso para depois ir no profundo. Então, vamos lá, olhem a apostila de vocês, peçam que eu venha aqui fazer, se tiver ao meu alcance. Um beijo gigante, um beijo, beijo, beijo. Quem tiver aí com 2 celulares e quiser fazer um print comigo, faça lá, eu e vocês. Ou quem puder printar, postar lá nas suas redes sociais, me marcar, eu agradeço, me ajuda na minha divulgação, me ajuda demais. Dia 29 de junho tem a turma 13 dos 360 horas, várias de vocês vão estar lá. Quem não tiver e que quiser, me chama. Quem quiser indicar as amigas, irmã, colega, prima, vizinha, chame também. E é isso. Ah, então, essa daí já tá difícil pra mim. Meu Deus do céu. Eu tenho que fazer, né? Já tinha me pedido. É que o meu Zoom, ele é limitado o tempo. Eu acho que dá pra fazer só uma meia hora. Eu vou ver como fazer. Mas eu quero ainda montar uma mentoria especial só com reuniões. É uma coisa que eu tô fugindo porque eu vou ter que arrumar um tempo pra fazer. E pra planejar e pra ver como resolve esse negócio do Zoom, que eu nem sei como. É pra fazer a reunião mais longa. Mas eu vou fazer. Eu prometo. Beijos pra vocês. Uma linda semana. Vamos nos falando. Espero aí a sugestão para a próxima mentoria. Beijo, meninas! Boa semana para vocês!